Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52. Passada a multiplicação dos pães e dos peixes, ainda em Mateus capítulo 6, Jesus ordenou que os discípulos eles subissem no barco e fossem para Betsaida, que era uma região ao leste do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E ele ia fazer o seguinte: enquanto eles fossem, Jesus ia despedir do povo, né? Depois de ter multiplicado os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixinhos, ele diz aos discípulos: olha, subam no barco, vão até para o lado de Betsaida, enquanto isso eu vou despedir de todas essas pessoas. Bom, aí Jesus foi, despediu das pessoas e o povo foi embora. E Jesus subiu ao monte para orar. Ele é curioso porque ele não foi na direção dos discípulos automaticamente, nem por meio de um outro barco, nem mesmo andando às margens do lago, do mar da Galileia, a fim de chegar lá, por exemplo, a pé. Mas a disposição de Jesus era subir ao monte para orar. Acontece que anoiteceu. Já era fim de tarde, né? Por isso que os discípulos falaram para ele: olha, é melhor o senhor despedir essas pessoas, porque tá escurecendo, vai terminar o dia aqui, eles não têm o que comer, nós não temos o que oferecer, a coisa vai ficar complicada para eles e para nós. Bom, Jesus sobe ao monte para orar, os discípulos seguem de barco pelo lago, pelo mar da Galileia. Evidentemente que aí a noite chega, Jesus está no alto monte, no lugar alto, e ele enxerga os discípulos de longe. O texto fala, Marcos capítulo 6, nosso texto aqui, 6:45 ao 52, que Jesus avistou os discípulos no barco, longe. E ele estava percebendo que o mar estava agitado, deveria estar ventando muito, inclusive até mesmo no monte, né? Toda aquela região da costa. E adentrando ao lago, ao mar da Galileia, você teria assim um agito da água muito maior. E aí Jesus avistou de longe que o barco estava balançando e os discípulos estavam tendo dificuldade para remar diante do grande vento que vinha sobre eles. Olha, o tempo foi passando, veja que Jesus, mesmo avistando que eles estavam com dificuldade, Jesus não se preocupou. Aliás, né, eu estou para ver em algum momento do Evangelho Jesus se preocupando com alguma coisa. Jesus continuou orando e diz o texto, convertendo o horário do texto do Evangelho de Marcos 6, lá para as 3 da manhã, entre 3 da manhã e 6 da manhã, madrugada. Aí sim Jesus foi até eles. E Jesus foi andando em cima da água. Lógico que quando eles viram Jesus, não sabiam que era Jesus. Veja, o mar está agitado, todo mundo com medo, as ondas batendo no barco. De repente eles veem um vulto em plena tempestade. Eles pensaram que era um fantasma, diz o texto. Poxa, quem poderia estar andando no meio de uma tempestade e ainda mais andando sobre a água, né? Acho que qualquer um de nós teria alguma forma de dúvida. E aí eles começaram a gritar, eles ficaram apavorados. É para menos, né? Acho que qualquer um ficaria. Isso não acontece todo dia. Mas logo Jesus falou com eles. Conforme Jesus foi se aproximando, ele disse: coragem, se acalmem, sou eu. Não tenham medo.
E aí, de acordo com Marcos, né, o Evangelho de Mateus ele traz um diálogo entre Pedro e Jesus. Mas Marcos ele é mais sucinto, ele resume um pouco as coisas, né? E aí Marcos escreve que ele subiu no barco e o vento se acalmou. E eles estavam tentando entender, eles estavam tentando compreender. Eles não haviam entendido o milagre dos pães, diz o Evangelho. Porque se Jesus se aproxima e eles reconhecem que é Jesus e ainda assim continuam confusos e atemorizados, o próprio evangelista Marcos diz, olha, eles não entenderam lá atrás o milagre dos pães, porque Jesus andando sobre as águas, diz Marcos que o coração deles estava endurecido, né? Porque pensa bem, afinal, multiplicar pão e peixe, andar sobre a água, são situações surpreendentes, mas elas se combinam, né? Não é difícil você imaginar que isso venha de uma só pessoa e da mesma pessoa. Aquele que é capaz de multiplicar pão e peixe na cara dura, assim, na frente de todo mundo, alimentando uma multidão, não seria capaz de andar sobre as águas? Bom, quando você olha para o Evangelho de Mateus, você vê alguns paralelos. Porque Mateus está escrevendo a judeus. Os leitores do Evangelho de Mateus são judeus. Os de Marcos não, mas os de Mateus sim, eles são judeus. E a gente percebe no decorrer do Evangelho de Mateus que existem alguns paralelos, sobretudo na relação entre quem é Jesus e quem é Moisés. E veja, há um paralelo no Evangelho de Mateus em relação a esse trecho, onde a intenção de Mateus foi demonstrar que Moisés, lá atrás, ele pediu a Deus, ele precisou da autoridade e do poder de Deus para dividir o mar, a fim de que ele e os israelitas pudessem atravessar o mar fugindo dos egípcios. Veja então que a água estava sendo dividida em Moisés. Mas aí, Mateus, em especial, ele quer mostrar para os judeus que Jesus não divide o lago. Jesus anda sobre o lago. Jesus anda sobre o mar, dando a demonstrar que isso só poderia vir de alguém que tem poder sobre a natureza, sobre a criação. Criação essa que ele participou na sua formação. Eles tiveram uma percepção do perigo, não há dúvida. O texto de Marcos relata que eles estavam atemorizados. Sim, porque é mais fácil do que perceber que Jesus viria para salvá-los. A realidade do medo, a realidade do que, olha, isso aqui vai afundar, ela é muito maior do que, não, Jesus está vindo. A situação deles era uma situação real. Você tem aí a questão do medo, você tem aí a questão da insegurança, você tem aí a questão da ansiedade, o que vai acontecer conosco, né? Alto mar. Tudo isso tomou conta deles. E olha, não vamos longe, tomaria conta de nós se você e eu estivéssemos nesse barco, em plena madrugada, noite escura, e aquela tempestade de onda batendo no barco, e o barco balança para cá, balança para lá. E olha que eles eram pescadores, hein? Quer dizer, o medo deles não era um medo insignificante. Eu e você com certeza estaríamos, gente, isso aqui vai afundar, eu acho que... Né? Essa seria a nossa primeira percepção. Só que aí, de uma maneira muito surpreendente, Jesus aparece. Jesus surge no meio desse medo, no meio dessa insegurança. Sob o olhar de Mateus, o evangelista Mateus, Pedro se pronunciou.
O Evangelho de Marcos, ele não demonstra Pedro se pronunciando, mas Mateus sim. Pedro se pronunciou de acordo com Mateus. E olha, ele viu lá os pães, ele viu lá os peixes. Só que naquela hora, naquele momento em que eles estavam, não há dúvida que o vento falou mais alto. Ele esqueceu dos pães? Ele esqueceu dos peixes? Creio que não. Não dá para esquecer um milagre desse, de multiplicação. Mas também não pode, a gente não pode ignorar o fato de que Pedro, humanamente falando, se deixou dominar pelo medo que ele lá estava. Tanto que ele, quando vê Jesus e reconhece, de acordo com Mateus, ele vê Jesus e reconhece que é Jesus, ele fala, então eu vou aí. Ele pulou do barco para dentro d'água e falou, é o Senhor? Então eu vou aí, eu vou andando até aí, vou te encontrar, Senhor. É o Senhor, gente, fica calmo, é Jesus, tá tudo bem, eu vou lá. Mateus escreve sobre isso. Só queria entrar na água e começa a afundar. O medo não saiu dele. E a fé não é completa, até porque Jesus questionou a sua fé. Jesus questionou a sua dúvida. Jesus demonstrou que ele tinha uma pequena fé. Mas Jesus o recebeu. Jesus foi lá e esticou o braço. A fé é pequena, a dúvida é grande. Mas o braço de Jesus está presente. Que legal, né? Porque no fundo é isso aí. Entre eu e você, na nossa vida aqui hoje, mesmo sem mar, sem barco, sem nada, quando a nossa fé é pequena e a nossa dúvida é imensa, o braço de Jesus não se ausenta em nos puxar, em nos carregar, em nos socorrer. Pedro está nos representando aqui. Essa é a verdade. E Jesus se apresentou, coragem, calma, sou eu, sem medo. Fiquem calmos. Não era a razão de a gente ficar em paz? Mas olha o que o medo faz. Olha o que a fé não completa provoca. Você está de cara com Jesus, o do pão, o dos peixes. O mesmo Jesus que você está vendo pisar na água sem afundar, e você sabe que é Deus. Mas o Pedro subiu na água e... Senhor, estou afundando, né? E Jesus, calma, Pedro, a tua fé é pequena, mas vem cá. É isso aí, quando Deus nos encontra para nos acalmar, quando Deus nos encontra para nos livrar, quando Deus nos encontra para nos proteger, Ele o faz como em outras vezes. Quando Deus te encontra numa situação em que a dúvida, o medo, a ansiedade, o desespero acontece, ele surge da mesma forma que ele surge em todas as outras situações. O mesmo que nos abraçou, o mesmo que te abraçou quando, na conversão, quando nós nos encontramos com ele na primeira vez, é o mesmo que continua a nos encontrar em meio a multiplicações, em meio a socorros, compreendendo inclusive a nossa fraqueza. Ele continua no caminho. Ele tem o mesmo poder, ele continua com o mesmo poder, ele continua com a mesma segurança que nos é oferecida, com a mesma confiança. É claro que eu me assustaria, se eu estivesse lá com eles e aquele vulto na água. Eu sou de Jesus, eu comi do pão e comi do peixe multiplicado, mas eu ia gritar. O que é isso? Uma pessoa andando na água, quem que é? Eu estou com eles, eu estou com os discípulos. Eu não sou da natureza de Jesus de vir andando e estar tranquilo. Eu estou do lado dos discípulos. Sou medroso, sou pecador, eu me assusto. Às vezes me falta a fé necessária. Faço coro com os discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu sou esse, eu imagino que você também seja. E tudo bem, porque o braço do Senhor foi lá,
buscar a gente enquanto a gente afunda. Então é claro que eu me assustaria, é claro que eu teria dúvida, eu e você, eu tenho certeza que sim. Lendo o texto parece fácil, mas na hora a coisa é outra, né? Mas o Senhor comunica que nas questões concretas, o Senhor comunica que nas questões sobrenaturais é Ele quem domina. É Jesus quem domina. Nas situações que os nossos olhos percebem e que necessitam de uma solução. Nas situações onde os nossos olhos se perdem e não encontram nada, é Ele quem domina também a situação. O medo, o susto, eles devem diminuir a cada dia. Eles devem diminuir a cada dia. A cada dia que nós acordamos, nós devemos, isso serve para todos nós devemos guardar sempre imagens de pães e peixes multiplicados. Nós devemos guardar sempre imagens de um Cristo, de um Filho de Deus, de um Espírito, de um Pai, na Santíssima Trindade, que caminham em nossa direção por situações e momentos surpreendentes. Nós devemos, essa é a nossa lição de casa. Não que nós sejamos reprovados, porque Jesus chamou a atenção da falta de fé, mas não desistiu deles. Hoje nós sabemos do que Deus é capaz. E sabemos que nada foge ao seu controle. Sabemos. E nós estamos nessa caminhada entre necessidades de pão, peixe, entre tempestades que surgem, mas que nós sabemos que Jesus, nosso Deus, vem e sempre virá de algum lugar. A tranquilidade de Jesus em continuar orando no monte, enquanto os discípulos estão lá, e Jesus falando com o Pai. Controle total de tudo, do mar, controle sobre o vento, controle sobre os discípulos, conhece os discípulos muito bem, conhece o vento, conhece o mar. E aí ele vai andando, dizendo que chegou, mesmo que a percepção dos discípulos não seja correta, mas ele vai, e quando ele chega, ele acalma tudo e dá mais uma comprovação de quem ele é. A nossa vida é marcada dessa maneira. A minha vida e a sua vida é marcada dessa maneira. Entre pães, peixes e tempestades. E no meio de tudo isso, Jesus está sempre lá. Nos dando pão, nos dando peixe e mandando a confusão parar. Que Deus nos abençoe. Um abraço para você.